fica à vontade para fazer a explicação. Obrigado, Excelência, senhor presidente e relator, doutor Frederico Dantas, demais desembargadores que compõem essa turma, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas advogados, servidores dessa corte, a todos uma boa tarde. Faço uma saudação especial ao doutor Frederico Dantas e à sua assessora, doutora Vanessa, embora não esteja aqui presente, mas pela atenção e disponibilidade com que sempre nos receberam e ao longo desse extenso processo. E registro com toda sinceridade o nosso agradecimento pela sensibilidade demonstrada quando Vossa Excelência, doutor Frederico, substituiu aquela prisão preventiva pela cautelar do monitoramento eletrônico. Aquela decisão não apenas garantiu direitos fundamentais, mas também reafirmou a confiança desta defesa na jurisdição dessa corte. Por isso, hoje, ao contrário do doutor Jader que me antecedeu, eu começo por uma questão urgente e humanitária desse processo, que é essa questão do monitoramento eletrônico. Todos os apelantes, Excelência, estão submetidos ao monitoramento eletrônico desde fevereiro de 2003. Já se vão quase 3 anos de tornozeleira em um cenário que o processo já foi sentenciado, não há notícia de qualquer risco atual à ordem pública, não há notícia de descumprimentos. E a própria resolução do CNJ e o artigo 316 do Código de Processo Penal exigem reavaliações periódicas de medidas cautelares. A título de exemplo, no caso específico chegamos ao ponto de terem mais de 17 mil páginas apenas do monitoramento eletrônico. Essa defesa foi intimada quase que diariamente para justificar deslocamentos de rotina, sendo que inexiste restrições de área ou de horário. Ressalta ainda ao absurdo que chegou o caso do em determinado momento de houver registros de que ele teria sido assassinado, preso e ainda ter rompido a tornozeleira, sem que nada disso ocorreu, porque, de fato, ele está vivo, com a graça de Deus. Essa situação também se agrava ainda quando, no caso do o próprio juízo de origem da 7ª Vara Federal questiona a execução e a compatibilidade do serviço prestado pela empresa responsável, que é a Spacecom, chegando até a anexar o respectivo contrato de prestação de serviço nos autos da empresa com o Estado do Distrito Federal. Isso, Excelências, lança dúvida não só apenas da qualidade do monitoramento, mas sobre qual o interesse disso, qual a própria racionalidade de se manter por anos uma medida tão invasiva cujo funcionamento sequer é tecnicamente esclarecido. Ou seja, a medida que deveria ser excepcional e temporária transformou-se na prática numa pena antecipada, mais longa que muitos regimes iniciais fixados em sentenças penais. Eu costumo dizer sempre aos meus colegas advogados e até mesmo próprios clientes que, por vezes, eu me sinto aprisionado a eles, cumprindo a cautelar junto com eles, dada as várias manifestações e intimações que nós tivemos e temos que prestar ao longo desse processo. Diante disso, Excelência, essa defesa pede desde logo a revogação do monitoramento eletrônico e das cautelares diversas da prisão, seja pela ausência de contemporaneidade ou seja pela desproporcionalidade. Pois bem, superada essa questão aí do monitoramento, passo a adentrar aí as questões nulidades e de mérito. Excelências, falar de um processo com mais de 50 mil páginas é como encarar a travessia do próprio rio Caronte, um cenário por vezes sombrio, com correnteza forte, em que se olha para todos os lados e só vê volume e profundidade, sendo muito difícil apontar com precisão em um único ponto sequer e dizer, é aqui.
Esse cenário, se pensarmos que uma Bíblia ela tem algo em torno de 1.500 páginas, aproximadamente, esse processo equivale, a grosso modo, a centenas de Bíblias. Aí eu pergunto, alguém aqui já leu a Bíblia uma vez? É como se a defesa tivesse que atravessar com o Caronte o rio Estige no submundo de Hades, procurando nessa travessia aquele único versículo que realmente importa. Qual é o fato concreto provado em juízo que autoriza condenar esses 4 apelantes? E a resposta que a defesa sempre encontrou, depois de percorrer esse rio de papel, é a mesma. Não há fato concreto individualizado, judicializado em relação a qualquer um dos apelantes. Pois bem, feitas tais considerações, vou passar a 4 questões de nulidades. A primeira delas é a incompetência territorial, que eu venho arguindo isso desde a fase embrionária do processo. Os fatos, os supostos fatos que deram origem à Operação Caronte, tem como marco central a apreensão em 17 de abril de 2020 de cigarros em Irauçuba, Ceará, com prisão em flagrante e decretação de prisão preventiva pelo Juízo Federal de Sobral, que se tornou prevento. Fato este que encontra-se inserido aí no bojo da Operação Caronte. Mesmo assim, a ação penal foi deslocada para a 7ª Vara Federal do Sergipe, com base numa suposição de que a costa sergipana foi utilizada. Mas se a costa sergipana foi utilizada, a do Ceará foi, a do Alagoas, a do Rio Grande do Norte. Sendo assim, a própria legislação constitucional e federal sobre competência em contrabando determina que, em crimes dessa natureza, prevalece o local da apreensão, ratione loci. Se o núcleo do fato se deu em Ceará, se houve apreensão e prisão, não há justificativa sólida para que a competência tenha sido fixada em Sergipe. A única explicação plausível para esse deslocamento artificial e preocupante é a parcialidade do próprio juízo de origem, que em diversos momentos dessa ação penal atuou na prática como um verdadeiro acusador, por vezes assessor do próprio representante do Ministério Público. A título de exemplo, eu destaco o episódio da alienação antecipada dos bens, o qual ele sugeriu, mesmo encerrada a instrução processual, que o Ministério Público manifestasse e entendesse o que requerer de direito. Todos os atos decisórios, inclusive a sentença, sofrem com esse vício de origem, impondo a anulação do processo desde o início, com a remessa ao juízo competente, que é de Sobral. O outro ponto de nulidade que eu venho arguindo desde a fase embrionária é a ausência da prova judicializada. Causa estranheza o fato de um processo com mais de 50 mil páginas, só o monitoramento em 17.300, mais de 17 mil. Então causa estranheza em um processo com mais de 50 mil páginas, o Ministério Público Federal não levou sequer uma única testemunha de acusação em juízo. Nas audiências realizadas, foram 2, ouviram-se apenas testemunha de defesas e, no fim, o interrogatório dos réus, que, na maioria deles, permaneceram em silêncio. Nenhum fato imputado aos réus foi submetido diretamente ao contraditório judicial. A condenação, excelências, portanto, baseou-se essencialmente em elementos de inquérito, em relatórios policiais e trechos de interpretações escolhidos, não confirmados em juízo, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal, que exige que a livre convicção do juiz sempre será motivada e, sobretudo, produzida sobre o crivo do contraditório e judicializada. O resultado é claro: a acusação permaneceu integralmente inquisitorial. E prova inquisitorial
desacompanhada de prova judicial, não pode fundamentar a condenação. O terceiro ponto de nulidade são as interceptações genéricas e degravações seletivas, quebra da cadeia de custódia. As interceptações foram autorizadas com elasticidade temporal enorme, muito grande, renovações sucessivas e sem delimitação clara de alvos e objetos, assim como foi, eu me recordo, na quebra de dados, sigilos telemáticos. Essa quebra se deu a períodos aí superiores a 5 anos. Então, excelências, o que chegou aos autos foram trechos selecionados pela investigação, sem juntada integral das degravações dos áudios, impedido a defesa de reconstruir contextos, checar omissões. A outra questão aí que seria de nulidade seria essas interceptações. A outra é a parcialidade na condição da instrução, que eu já até mencionei aí anteriormente. E também consta na apelação questões de cerceamento de defesa, parcialidade do juízo. No mérito, excelências, nós entendemos que não há o crime de organização criminosa devido ao fato de não ter se provado uma estrutura organizada, divisão de tarefas e liderança, etc. Então, por fim, para arrematar aí, na questão da dosimetria da pena, os apelantes, eles foram condenados aí a pena acima do mínimo legal, né? E que foram valoradas negativamente aí, um critério subjetivo, sofisticação da OCRIM, capilaridade interestadual, comboios, rádios, batedores, olheiros, sem que nada disso tenha sido apreendido ou ouvido em juízo. Então, tudo isso se refere a um cenário abstrato do processo. Então, na questão da dosimetria, se caso vossas excelências entenderem que não seja o caso da absolvição, né, na questão da dosimetria, eu peço o afastamento de valorações genéricas de personalidade, motivos, né, fixando a pena no mínimo legal. Também peço o afastamento da majorante prevista no artigo 2, parágrafo 4º da Lei 12.850. E, por fim, a remodulação das penas e a ficção de regime semiaberto e até aberto, se possível, e se a remodulação permitir. E, por fim, reitero aí essa questão da revogação do monitoramento eletrônico. Então é o que se tem a requerer e muito obrigado aí a vossas excelências.